Exercício físico. Nesse vídeo eu vou explicar para você os benefícios do exercício físico e por que os benefícios vão além do plano físico. Mas antes de eu começar o vídeo propriamente dito, vou pedir para você se inscrever aqui no canal do Cultive Ser, ativar o sininho de notificações e seguir a gente nas redes sociais para estar aí a par do nosso projeto tão legal. Então vamos lá, antes de eu falar sobre os benefícios do exercício físico, a gente precisa entender o que classifica um exercício físico. Porque a gente já realiza muitas coisas, né? Às vezes a gente já se locomove até o trabalho, a gente se locomove dentro de casa, a gente faz trabalho de casa, mas o que classifica um exercício físico? Basicamente, o exercício físico ele é classificado pelo gasto energético e pelo movimento que a gente faz, que vai ter um benefício principal de um movimento que a gente está realizando. Estou pensando assim, por exemplo, numa musculação. Você faz ali um treino muscular para garantir que você tenha força nos músculos e mantenha a sua massa muscular, pensando de forma terapêutica. É assim que a musculação funciona. Você faz uma corrida para fortalecer o coração, para fortalecer a sua respiração, e esse é o objetivo da corrida, certo? Então, o exercício físico é tudo que se destaca da nossa rotina do que a gente já faz com um objetivo exclusivo, né? O que a gente faz na nossa rotina é atividade física. Nós trabalhamos, nós cuidamos de casa, a gente cozinha, e isso são tarefas que são realizadas no dia a dia e que não estão na categoria de exercício físico, porque você não mexe a panela com o objetivo de ficar com um braço mais forte. Isso acontece porque você, de acordo com a rotina, vai fazendo aquilo e aquilo vai tendo benefícios, certo? Mas não é o objetivo principal. O objetivo principal é de você cozinhar. Você também não faz isso pensando na posição mais correta de fazer isso, ou da posição que vai cansar menos, ou da posição que não vai doer o seu ombro, por exemplo. Então, essa é a diferença de uma atividade física e um exercício físico. Quando a gente fala do efeito do exercício físico, é aí que eu quero entrar. O efeito do exercício físico, ele não é necessariamente somente da parte física. O efeito do exercício físico, ele vai muito além disso. Quando nós pensamos em uma prática, por mais simples que seja, como eu falei mesmo, de mexer a panela, se nós fazemos isso de uma maneira qualquer, nós vamos conseguir o objetivo que a gente queria, que era misturar, sei lá, o elemento que estava na panela, mas pode ser que a gente tenha lesões disso. Então, eu fiquei com uma dor no braço, fiquei com uma dor no ombro. Por quê? Porque eu não fiz aquilo pensando no meu corpo, eu fiz aquilo pensando no objetivo que eu queria. E essa é a parte que vai além da parte física no exercício físico. Porque você pode malhar, você pode correr, você pode caminhar, você pode fazer vários tipos de exercício físico sem estar presente. E a presença ela é super importante no exercício físico. Não tem como você fazer uma prática física sem você estar com atenção no que você está fazendo. Então, no Ayurveda existe um conceito muito interessante que diz que a mente ela só está em um lugar por vez. Ela não se divide. Por mais que a gente ache que a gente está ali concentrado em várias coisas, nós não estamos. Nós estamos em um lugar por vez. No momento que você pensa em como seu corpo está realizando aquele movimento, você está pensando em como está realizando aquele movimento. Você pode achar que você está prestando atenção também para ver se o molho que você está fazendo não vai queimar. Mas isso acontece uma vez, um de cada vez, não tem um processo simultâneo. Parece simultâneo, mas não é. Isso segundo o Ayurveda, tá, gente? E aí, a gente tem que pensar que no exercício físico, você está lá exclusivamente para prestar atenção no que você está fazendo. É assim que acontece? Não. A maioria das vezes a gente está dentro de um processo automático que a gente vai agindo sem pensar no que nós estamos fazendo, e aí é nisso que o exercício físico fica perigoso,
Porque se eu estou fazendo as coisas sem atenção, o risco de me lesionar é bem alto. Se eu estou sentado no meu trabalho e eu não estou prestando atenção na minha postura, o risco de, com o tempo, eu me lesionar ou causar um problema de saúde é grande. Por quê? Eu estou lá tão concentrado que eu não consigo perceber como o meu corpo está, eu não consigo perceber se eu estou com dor, muitas vezes. Muitas vezes um membro já está dormente, mas você continua lá. Por quê? Isso prova que a mente está o quê? Focada em um único processo que acontece por vez. Então, o que a gente tem que entender é que o exercício físico é essa atividade que se destaca da rotina, porque ela precisa ser assim. Ela precisa ser um momento em que você está se conectando com o seu corpo e está eliminando distrações. Você precisa eliminar suas distrações no momento que você está fazendo atividade física. Senão você acaba comprometendo a qualidade do seu exercício. Se você não presta atenção, o seu corpo também não sabe o que está acontecendo. O seu cérebro fica preso no que você está distraído. Então, a dor, por mais horrível que seja, ela é uma forma de você estar presente. Quando você está lá puxando ferro e você começa a fazer esse movimento, você percebe o quê? Percebe a fadiga que o seu músculo começa a produzir, você percebe que pode sentir um pouquinho de dor, você sente essa exaustão, esse processo está lá. Você está habitando o seu corpo, então as sensações, as impressões, elas estão no ar. É para isso que os seus órgãos do sentido servem, para fazer você captar o mundo ao seu redor. Então, enquanto você está lá fazendo exercício físico, você tem que prestar atenção no que está acontecendo com o seu corpo. A gente tem música, tem coisas, a vida não deixa de acontecer, certo? Então, todo o resto que está acontecendo continua acontecendo. É aí que entra a sua capacidade de desenvolver a concentração e estar presente no momento em que você está fazendo o exercício, correto? Começar exercício físico com esse objetivo, né, de não vou me distrair, vou estar concentrado, não gera o mesmo tipo de atividade, não gera o mesmo tipo de benefício. Porque essa atividade que você está realizando, esse exercício, ela vai fazer com que você tenha mais riqueza. Você vai ter ganho de consciência corporal, além do ganho de massa, né? Porque essa consciência corporal é justamente saber o que está acontecendo no seu corpo. Nossa, quando eu movimento aqui, eu percebo que a minha perna fica tensa. Por quê? Estou movimentando o braço. Você começa a perceber que o seu corpo não é uma coisa destacada. Sua mente e o seu corpo, elas estão conectadas. E é isso que o yoga é tão fantástico. O yoga parte da premissa de que não existe essa separação, mas a gente tem uma dicotomia, né, essa separação proveniente da mente. A mente faz a gente acreditar que o corpo está separado, mas ele não está. Se a gente pensar de forma fisiológica, o seu cérebro, ele não é separado. O seu cérebro, ele é uma coisa só. Ele não está ali só no seu crânio. Ele se estende por todo o seu corpo. Então, os nervos são uma extensão do seu cérebro. Tudo está integrado. No momento que a gente passa a perceber isso, um simples ato de caminhar já fica diferente, porque a gente começa a tentar perceber mais. Nossa, eu estou com a pisada mais para dentro, eu percebo que eu sinto mais o meu dedão do que o dedinho, ou eu percebo que o peso do meu corpo se distribui de forma desigual. Esse ganho de consciência corporal, ele é muito benéfico, porque é ele que vai dizer, olha, você está fazendo algo que talvez esteja errado para você. Olha, isso não está ajustado. Você começa a entender como que o seu corpo funciona. O yoga, quando você está pensando na prática física, você pode pensar, nossa, estou alongando a minha perna, isso daqui é bom para a minha coluna, isso daqui é ótimo para a minha lombar. Só que o principal ganho do yoga não é necessariamente a sensação física que ele está produzindo lá. É esse extra, é o ganho de vencer a mente através dessas sensações. Porque no yoga clássico, você tem que ficar parado e você tem que ficar ali na permanência da postura. Você vai fazer uma postura que muitas vezes é desconfortável de ficar no começo, mas você percebe que se você for respirando
E mesmo com concentração naquele lugar em que está doendo, que está alongando, se você for respirando e se concentrando na respiração, você, além de conseguir permanecer, você ganha amplitude no movimento também. Então, esse é o principal objetivo do yoga. Vencer a mente para depois conseguir, a partir disso, a libertação. Porque uma vez que você vence o obstáculo interno, os obstáculos externos vão ficando mais fáceis, porque você vai entendendo o quanto a sua mente atrapalha você. Isso é uma exclusividade só do yoga? Não, isso pode ser estendido para outras práticas, mas quem faz essa extensão é você. Você que está praticando qualquer exercício que você vai querer fazer, seja uma corrida, seja uma caminhada, qualquer exercício físico que você vá fazer, você pode praticar esse tipo de consciência. Então, na hora que você está fazendo exercício físico, é legal a gente caminhar com alguém, é super bacana a gente ter companhia, né, ter um lugar para poder ir, mas a gente tem que pensar também que se eu quero um ganho físico a partir daquilo, eu não quero me distrair, né? Pensa, por que eu quero me distrair? Porque fazer exercício físico eu posso entender, gente, realmente não é prazeroso, no começo não é. Mas às vezes só o fato da gente pensar que eu estou prestando mais atenção na minha respiração, ou eu estou sentindo o movimento, eu estou sentindo como o meu corpo reage, talvez já gere um processo diferenciado que vai gerar um prazer, entende? Porque à medida que você vai tendo consciência, você vai transpondo, você vai conseguindo ultrapassar os limites que você tinha internos. E aí vai ficando prazeroso. Exercício físico é um ato social. A gente faz socialização enquanto a gente está fazendo exercício físico. É muito legal. Mas a gente tem que pensar nesse outro lado também. Porque é um lado que eu vejo as pessoas muito desatentas às vezes, né? As pessoas, por exemplo, começam a correr, caminhar, e aí eu já vi gente correndo e conversando. E aí eu penso, bom, ela deve ser muito pró, porque para conseguir correr e conversar ao mesmo tempo, né, tem que ser realmente muito boa no que faz. Ou não, ou às vezes ela está se esforçando a mais para conversar, para se distrair da corrida, para na verdade fazer o processo todo errado, porque quando você corre, você precisa de uma troca gasosa eficiente. Você não vê o corredor da São Silvestre conversando com o competidor do lado. Não é só porque ele precisa estar focado e porque é a competição. Não, ele precisa entender o que está acontecendo com o corpo dele. Ele precisa entender, inclusive, essa concentração para poder ultrapassar os limites. Por que o corredor cai no final da São Silvestre? Porque ele treinou a mente dele para aquela competição e ele treinou os limites dele. Uma vez que ele ultrapassou o limite, ele pode ceder, ele cai. Então essa extensão de compreensão ela é super valiosa para a gente. Eu não posso fazer uma atividade que está sendo exaustiva para mim e ficar conversando. Se eu não respirar direito numa corrida, eu posso ter dor, eu posso ter um processo de fadiga depois, eu posso ficar com a sensação de que a atividade fez mais mal do que bem, porque isso é outro viés do exercício físico. O exercício físico ele é feito para te fazer se sentir bem, fazer você se sentir mais leve, sentir que aqueceu o corpo, sentir que você deixou as suas juntas mais moles. É isso, é um processo sistêmico que tem que acontecer. Então, caminhada, corrida são ótimos para isso. Além de treinar o nosso coração, né, nossa respiração, nossa concentração na respiração, são ótimos para isso. Desde que eles sejam feitos dessa maneira, desde que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo. Porque fazer por fazer, aí a gente não ganha. Às vezes a gente tem uma companhia para caminhar, e ao invés da caminhada, a gente acaba, quando a gente percebe, a gente está passeando só, a gente está andando bem devagar, olhando a paisagem, que é ótimo também. Mas não é um momento diferenciado, não é um momento diferente. O momento da prática física, do exercício físico é um, e o momento de você ter o lazer de andar com alguém conversando é outro. Né? A gente vive numa sociedade acelerada, mas ela não é necessariamente acelerada nos movimentos, ela é mais acelerada na mente. É que a mente faz o corpo acelerar. Mas se você perceber, o que estava acelerado antes era a mente. As pessoas andam na rua, tô com pressa. Às vezes ela não está atrasada.
às vezes o que está atrasando ela é a mente dela, porque a mente dela faz uma dilatação, um encurtamento, né, temporal, dando a impressão de que ela vai levar 1 hora para chegar no lugar que ela leva, na verdade, 10 minutos para chegar andando. Mas tudo por quê? Porque o processo mental não está coerente com o processo físico do que está acontecendo. A mente distrai e a mente mente. Então, ter consciência do que a gente faz dentro de um exercício físico já é, assim, 80% do ganho que a gente pode ter, de qualquer ganho físico que aquela atividade possa fornecer para a gente. Seja emagrecimento, seja fortalecimento, seja alívio de dores, porque exercício físico, quando feito de maneira boa e terapêutica, também garante que a gente não tenha dores musculares ou articulares. Enfim, qualquer um desses ganhos físicos vai ser muito pequeno se você colocar a mente dentro desse processo, se você souber o que você está fazendo. E aí você pode me perguntar, mas como que eu vou começar a me orientar para o exercício físico se para mim é um esforço muito grande eu conseguir sair às vezes para fazer algum exercício físico por conta da minha mente? Você começa de pouquinho. Não é necessário que você comece de uma vez um exercício que você nunca realizou. Primeiro que o seu cérebro não vai deixar que isso aconteça, ele já vai te sabotar logo de cara, porque você está colocando uma coisa como um hábito que é exaustivo, as pessoas nunca fez academia, aí ela vai lá e se mata de fazer academia, numa semana ela vai 3 vezes, fica lá 2 horas na academia. O seu cérebro não vai deixar você manter esse hábito, esquece. Ele vai falar, olha, não dá, eu acho que você está tentando se matar, você não vai fazer mais isso. E aí é nisso que a pessoa começa e para. Por quê? Principalmente quando a gente está falando de uma musculação, a gente está falando de um processo que é dolorido, porque criar músculo, para você criar músculo, você tem que romper um pouquinho as fibras musculares, e aí é através dessa reparação da fibra muscular que o músculo vai ser formado. Ele vai inchar, é um processo inflamatório, mas não é um processo inflamatório que a gente tem uma perda da função do tecido, não é um processo que tem que se prolongar também. Tem que ter um intervalo entre o treino físico da musculação, mas não é um processo negativo quando ele é feito de forma terapêutica, tá? Porque o exercício físico, se ele for feito de forma inapropriada, se ele for feito numa constância errônea, ele vai causar doença ao invés de prevenir ou de tratar, tá? É causa de doença sim. A gente vê isso em atletas. Atletas que se esforçam demais, têm muito treino, eles se aposentam cedo. Ou são de esportes de impacto, ou coisas que envolvem, tem uma certa periculosidade, eles vão se aposentar mais cedo. E correm riscos altos de ter lesões. Porque na vida, gente, tudo é uma questão de equilíbrio. Você precisa equilibrar os seus prós e os contras de cada coisa. Se você quer começar a fazer exercício físico, não sabe por onde, você pode fazer todo dia, mas faz um pouco. Começa caminhando no seu quarteirão, por exemplo. Começa fazendo polichinelo, 10 polichinelos. Começa prestando atenção no seu corpo. Começa prestando atenção nas atividades que você já faz. Você limpa a casa? Beleza. Como que eu estou carregando as coisas da minha casa? Como que eu estou levantando as coisas do chão, sabe? Começa a ter esses tipos de percepção, porque isso vai fazer um diferencial na hora que você for para a atividade física de fato, para o exercício físico de fato. Você vai começar a ter ganhos muito maiores. Então a sua caminhada no quarteirão, ela pode ser uma coisa que vai refletir muito para você, porque você vai pensar, poxa, eu aguentei, ou eu não aguentei. Então se você tem essa medida, você sabe, olha, eu consigo fazer isso, beleza, é o que dá tempo na minha rotina, porque eu não tenho tempo, é o que eu consigo fazer dentro da minha disposição física, beleza, eu vou fazer pouco, mas eu vou fazer todo dia, e eu vou fazer consciente, eu vou fazer presente. Não vou fazer atividade física pensando na morte da bezerra, vou fazer pensando no que eu quero com aquele ato, qual é o meu objetivo dentro daquilo. Eu super recomendo caminhada. E não é uma caminhada, como eu falei, passeando. É uma caminhada com ritmo, é uma caminhada com a respiração presente, tá? Porque por pouco que seja, se ela já gerou um pouco de suor,
Se você sentiu que aqueceu que o corpo ficou molinho, tá perfeito, você conseguiu ali o seu objetivo diário. E aí, você vai gradualmente aumentando isso. Então, você vai conseguindo transpor esses limites à medida que você vai sentindo aonde estava o limite. E às vezes você vai perceber que o limite não era tanto tempo, o limite era interno, era o tempo da mente. Porque quando você começa a obter prazer da atividade física, o tempo para ela aparece, a disposição para ela aparece também. Porque o seu cérebro ele começou a perceber que, nossa, não é uma coisa desgastante, dá para fazer, é uma coisa que me dá prazer, então eu posso seguir por esse caminho, eu posso fazer essa atividade. Outra coisa que é muito grande também, um grande impeditivo para o exercício físico é o cansaço. Né? As pessoas se sentem muito cansadas mentalmente, cansadas fisicamente. E o exercício físico ele é um santo remédio para o cansaço mental. Um santo remédio porque quando você está com energia mental, o cansaço mental, gente, ele é um dos cansaços mais difíceis de você cuidar. Porque uma coisa é você ter o corpo cansado, em que uma noite de sono bem dormida facilita esse processo, em que uma massagem ali relaxa o seu músculo, relaxa o seu corpo. Mas e quando a mente está cansada? Como que a gente relaxa a mente? Além da meditação que vocês já podem pensar, eu vou respirar, vou relaxar, vou meditar. Mas e quando você não tem esse recurso? Quando a meditação não está funcionando? O exercício físico é o melhor é um dos tops assim para você conseguir dissipar cansaço mental. Porque dentro da bioenergética ou dentro de um conceito de que o corpo ele tem energia vital fluindo, quando a gente está com cansaço mental, quando a gente está usando mais a mente, a energia ela se concentra mais aonde? Aqui, sistema nervoso central, cognição, o que você está precisando resolver. Quando você leva isso para o corpo, quando você leva para uma atividade física, você vai ajudando a puxar essa energia que está aqui em cima para baixo, para as extremidades, para o centro do corpo. Então você vai dissipando, você vai mitigando o cansaço mental. E aí isso favorece inclusive a sua cognição. E as pessoas falam, eu vou oxigenar o cérebro. Exatamente. Porque se você foi correr, se você foi andar e você fez isso com propriedade, você começa a pensar melhor, você começa a resolver os seus problemas porque você foi correr. Porque é isso, porque você jogou toda uma energia que estava lá. Sabe quando você fica dando murro em ponta de faca? É isso, você pegou essa energia que estava lá fazendo isso, tirou, se afastou daquele problema e foi fazer outra coisa. Quando você volta para ele, você percebe ele de outro ângulo ou você percebe uma coisa que você não tinha visto. Por quê? Você ficou focado demais naquilo. E aí quando você mudou o foco e voltou para lá, você conseguiu resolver. Então esse é o maior benefício do exercício físico. Não é sobre ter o corpo X, não é sobre ter o corpo Y, é sobre ter saúde. Tá? Saúde do seu coração, saúde dos seus músculos, saúde da sua articulação, saúde dos seus ossos, é sobre isso. E principalmente saúde da sua mente. Quero que fique claro aqui, que você nunca mais vai esquecer na sua vida que o exercício físico é principalmente sobre saúde mental. Certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, comenta aqui qual é o exercício que você gosta de fazer, o exercício que te inspira a acordar todos os dias. E se você não tem, comenta, vou tentar isso. Vou fazer esse combinado comigo mesmo para fazer esse exercício, ok? Vejo vocês numa próxima. Até mais!